Olá, para quem não me conhece, eu sou Rosilene Vieira Figueiredo, a professora Rosi, do Rose Artesanato, aqui de Curitiba. No vídeo de hoje, começando novamente um tema de bordado, vou estar ensinando, falando um pouquinho sobre o ponto cruz duplo bordado no tecido xadrez. Então, eu não tenho nenhum vídeo desse aqui no canal e vou começar uma nova campanha dele, né? Voltar desde do comecinho, né? Tipo, explicando o tecido, explicando os fios, a agulha e os primeiros passos, tá? Então, eu espero muito que vocês gostem. E se gostarem, curtam, compartilhem. E se não são inscritos, aproveite para se inscrever aqui no canal. Isso ajuda muito, muito mesmo, a manter sempre conteúdos aqui feito com muito carinho para vocês. Então, vamos lá. Então, vamos ver, né, quais tecidos a gente pode estar bordando ponto cruz duplo. Eu aqui vou estar focando no xadrez, tá? Mas você pode estar bordando ponto cruz duplo em tela de tapeçaria, né? E também em tecido para bordar ponto cruz, em vários outros, tá? Então, eu vou estar focando no tecido xadrez. Então, temos aqui o paninho de copa, que você encontra nos armarinhos já pronto. Ele já tá prontinho, tá? Para ser bordado, né? Daí, dá para fazer um crochê. Eu vou estar bordando ele junto com vocês aqui no canal. Aí, temos ele também em tecido vendido por metro. Então, para quem não conhece, aqui tem, eu vou ver se eu consigo depois mostrar mais de perto. Esse aqui é o branco e ele tem, né, as marcaçõezinhas pra gente estar bordando também. É pouco utilizado o branco, tá? Aí a gente tem ele que vende por metro também. Eles coloridos, tem preto, tem azul, tem vermelho, tem rosa, tem várias cores, sabe? Várias cores mesmo. Então, você pode estar indo no armarinho e comprando tecido para você estar bordando, tiras para aplicar, trilhos de mesa, toalhas de mesa. Ai, é uma infinidade, né, que você pode estar fazendo aí para decorar o seu lar ou até mesmo para estar vendendo. Então, agora a gente já falou dos tecidos, né? Então, agora a gente vai falar das linhas. Então, assim, ele aceita vários tipos, tá, de linha. De preferência, né, de algodão. Então, quando eu comecei a bordar, a gente usava os torçal, tá? Não importa se era da Anchor, né, ou da Círculo, ou da... Nossa, fugiu o nome agora daquela outra marca importada. É, a gente utilizava ele é um pouquinho mais grosso, mas são os fios ideal para bordar, porque eles não, quase não tem fricção, sabe? Eles não desfiam, conforme roçam, conforme você borda, eles não vão roçando, né? Assim, desfiando. Mas os demais, se você colocar tamanhos pequenos, eles também não fazem isso, tá? Não pode colocar aquela linha quilométrica, tá? Então, pela dificuldade de encontrar fios torçais, né? A gente teve que se adaptar, né? Então, graças a Deus, a gente tem outros no mercado que a gente consegue ter também uma qualidade no trabalho e durabilidade e que fique tão bonito quanto. Então, tem pessoas que gostam de linhas mais delicadas, então a gente tem aqui perdão, a perlê, essa aqui é a torçal e essa é o perlê, né? A gente tem o perlê, que também é um fio bem mais fino, tá? Mas ele tem um brilho, sabe, para bordar, fica mais delicado, tá? Então, tem gente que gosta e tem gente que não, por ele ser mais fino, tá? Então, aí fica a nossa sugestão também dos fios moliné
Moliné. Hoje eu tô, né, trocando as bolas. O Moliné, ele é o fio de bordar ponto cruz e fazer alguns outros tipos de bordado, tá? Então, nem pensar nesse caso, porque ele é um fio que desfia, que a gente tem que desfiar, que ele vem com 6 fios, e daí para essa técnica ele não é indicado, tá? Ele aqui é indicado fio que tem a torção única, né? Que são um único fio, tá bom? Então, por isso que ele não, o moliné não é indicado, tá? Então, aqui ele é o perlé. Falei do torçal, que é um fio mais grosso. Então, agora, o perlé. E agora a gente vai falar do esterlina. O esterlina, ele também não é um fio tão fácil de você achar nos armarinhos, tá bom? Ele é um fio muito bom. Eu uso muito para fazer crochê também. Ele tem o 5 e o 8, que mais se vende, mas ele tem mais fios de espessura mais fina ainda, tá? Não é tão encontrado, mas além do 5 e do 8, ele também tem outras espessuras. Então, aqui a gente trabalha sempre, eu indico trabalhar sempre com o 5 ou com o 8. O 8 é mais fino, tá? Mas o 5 fica bem gostoso de bordar. Ele é mais fino do que esse e mais grosso do que esse, tá bom? Então, eu tô gravando de manhã, né? Hoje é bem cedinho, e daí eu fico trocando ainda não entrei no ritmo do artesanato, porque com o passar do dia, minha vida é só artesanato, tá? Além da fisioterapia, tratamento, né, que eu tenho agora. Mas, no mais, seria só artesanato. Daí eu fico trocando a bola dos fios que eu uso. Então, a gente também tem, e o mais conhecido e mais, assim, para mim, aqui, é um dos mais fáceis da gente achar, e também muito bom de trabalhar, tá? Inclusive, eu vou fazer muita coisa com o Cleia, tá? Aqui eu tenho ele no tamanho grande, mas o Cleia tem ele bem menor. Vocês não precisam estar comprando ele neste tamanho, se vão usar pouco. Agora, se vão bordar uma toalha grande, um trilho bem cheio, aí já compensa, tá? Comprar o grande, que ele tem... deixa eu ver aqui onde que tá. Ele tem 1.000 metros, né? Ele tem 1.000 metros, tá? Então, ele rende bastante. E daí, o preço fica bem mais acessível para você que vai bordar para venda, para ou para uma peça grande, tá? E ele tem uma qualidade boa, tá? E sempre eu digo para não pôr tamanhos grandes, não queira bordar por 1 quilômetro, sabe, metros de fio para bordar. Nenhum fio vai aguentar ser roçado tanto, né? Passado dentro das tramas. Então é bom sempre pôr pedaços menores. E daí ele tem nó, um nó escondido, ele tem avesso sim, mas é um avesso limpo se você seguir as regras, tá? Então, agora não menos importante, né, do que o tecido, do que o fio que a gente vai bordar, também as agulhas, né? Então, vai muito assim, eu conheço alunas que bordam há muitos anos, né? Que elas têm a preferência de agulhas com ponta, que nem essa daqui, tá? Desde que o fundinho dela aqui, né? O bumbum dela, como a gente chama, a bundinha dela, tenha uma abertura que comporte bem o fio que você vai estar usando. Não adianta ela ter o buraquinho pequeno e o fio ser um pouco mais grosso, que a agulha vai ficar marcando, né, e friccionando no fio, e daí o fio vai desgastando ali, sabe? Então, a gente tem as agulhas com pontas, e confesso que eu utilizo as agulhas sem pontas, as agulhas que a gente borda ponto cruz, vagonite, então eu utilizo as agulhas a partir do número 24 e 22,
são as que eu utilizo para bordar. Elas têm um fundinho maior, tá? E para mim são melhores para estar bordando o ponto xadrez, o ponto cruz no tecido xadrez, tá bom? E também uma boa tesoura, né? E para quem indico sempre, vou estar futuramente falando também das canetas fantasmas, né? Aquelas que a gente marca e ela apaga com o calor. Então, para quem tem fácil acesso, não é tão caro e a durabilidade é muito grande, tá? Então, é sempre bom você ter a caneta fantasma, porque ela ajuda a gente a contar, a marcar com antecedência, para que a gente não erre, né? Que a gente principalmente quando a gente vai bordar coisa com cantos, e daí a gente pode fazer a marcação com antecedência, tá? Então, aqui eu falei um pouquinho dos materiais. Hoje vou começar os primeiros pontos. A gente ainda não vai fazer nenhum desenho específico, a gente só vai conhecer o ponto cruz duplo. Depois, numa próxima aula, a gente vai começar um desenho desde o começo, tá? Assim, desde a centralização, como a gente faz para bordar. A gente vai bordar as variações, que são os contornos, que são muito utilizados, pontos de contorno, geralmente feitos de preto, ou com a linha forte, ou com uma cor forte, perdão, ou com uma cor forte, tá? Então, vai ser bem passo a passo, que eu vou estar aqui introduzindo aqui no canal o ponto cruz duplo. E à medida que a gente avance, eu trago coisas mais elaboradas, tá? Às vezes com um pouquinho, assim, vamos supor que eu borde hoje, talvez passe uma semana que a gente está no período de inverno e eu tenho que ficar introduzindo coisas de inverno no canal, tá? Porque eu tenho várias aqui seguidoras que gostam da arte do tricô, do crochê, do macramê, então eu vou estar misturando bordados com outras técnicas, tá bom? Então, daqui a pouquinho eu volto para a gente dar início ao ponto cruz duplo. Então, vou aqui estar mostrando um trabalho que eu tinha, nossa, eu não sei quantas décadas estava guardado, tá? Então, eu fiz ponto russo. Na época que eu fiz isso aqui, não tinha os panos de copa, tá? Então, a gente fazia as tirinhas para aplicar nos panos de copa. Então, eu fiz ponto russo, eu queria uma coisa diferente, então eu fiz ponto russo. Ai, aqui pegou. Então, para você ver a versatilidade do tecido também, tá? E é uma delícia bordar ponto russo nele. Qualquer hora eu faço aulinha de ponto russo nele. Mas o ponto russo que você faz normalmente aqui, tem no canal, tá? Tá em outro tecido, mas dá para você fazer aqui também. Olha aqui como fica perfeito o avesso, olha. Perfeito, bem lisinho, bem lisinho. Então, eu amei fazer esse ponto russo aqui na época, só que daí esqueci, porque a vida nos leva para tantos caminhos, né? E a gente acaba se esquecendo. Então, achei essa peça e com ela eu vou começar a ensinar para vocês aqui embaixo o ponto cruz duplo. Eu vou estar fazendo um losango aqui em volta dessa cerejinha, tá? E daí, nas três, mas eu vou estar focando em uma. E para vocês entenderem como é subir e como é descer, tá? Então, eu vou fazer alguns pontinhos com vocês. Eu vou aqui mudar o foco para mais perto e já volto. Então, agora vamos, né, ao nosso bordado. Aqui, para quem não conhece o tecido xadrez, ele é duplo nessa área aqui, não nos cantos, tá? Quando ele faz a troca do branco pro preto, ele não é duplo, tá? Então, ele é duplo só nessa área aqui. E no lado que ele é preto, aqui ele vai ser branco, opa. Ó, aqui ele vai ser branco, tá? Então, aqui é preto e aqui é branco, tá? Desculpa se tem algum problema de visual, é que às vezes eu tô olhando pro tecido e esqueço da câmera e eu saio do foco, tá? É difícil focar preto e branco.
Então, ele é duplo aqui, eu dei um nozinho na minha linha e introduzo a agulha. Olha, entre o tecido, a parte preta e a parte branca, ó, tá? Não aparece, aqui é só a sombra, né, ó, não tá aparecendo, tá? Venho aqui e saio bem no cantinho, olha, bem no cantinho. Puxo e tento passar o nozinho, olha, seguro firme. E tento passar o nozinho com cuidado, às vezes ele fica um pouquinho gordinho, e daí ele sofre para entrar, tá? Então, acho que eu dei o nozinho meio gordinho, então a gente ajuda ele a entrar. Ele entra, ó, passa todo. Esse rabinho aqui que sobrou, a gente pode cortar, que o nozinho já tá lá dentro, tá bom? Então, o nozinho tá aqui dentro. Agora, eu venho, vou fazer esse trajeto, olha, esse trajeto eu vou fazer. Tá? Então, eu entro aqui e saio aqui, ó. Agora, eu vou fazer esse X, ó, esse X. Venho aqui, só que eu não saio lá embaixo, eu não saio aqui, tá? Eu vou sair aqui, no meio. Bem no meio. Venho, puxo. E aqui eu tenho um X. Tá bom? Se eu quisesse descer, ó, se eu quisesse vir para esse daqui, para esse ponto aqui, eu iria fazer esse movimento para cima, tá? Se eu quisesse descer. Como eu quero trabalhar nesse ponto aqui, então, o que que eu faço? Eu venho para baixo, é o oposto. Quero ir para cima, vou para baixo. Venho aqui e fiz o meu X com corte no meio, tá? Agora, eu vou cortar novamente. É um X com uma cruz, né? Olha, eu venho pra cá. Se eu quisesse vir aqui, ó, se eu quisesse vir aqui, eu faria esse movimento, ó, tá? Eu faria esse movimento, viria pra cá. Eu quero vir pra cá, tá? Então, eu faço esse movimento aqui. Opa, a agulha escapou de mim. Eu venho aqui e saio aqui no cantinho. Ó. Tá? E aqui eu vou fazer novamente. Venho pra cá. Então, eu tô indo em diagonal, tá? Vou subir, olha, 9 quadradinhos preto. Vou fazer mais um com vocês, pro vídeo não ficar tão longo, ó. Venho pra cá. Opa. E venho pra cá. Opa, não saiu bem. Olha. Tá? Então, eu vou por 9 quadradinhos e depois eu vou subir pra outra diagonal, tá bom? Então, até aqui, espero que vocês tenham entendido, mas eu vou fazer mais e mais, eu vou fazer algumas aulas sobre ele, tá? Fiquem atentas. Eu já volto pra gente descer. Então, aqui, olha, eu subi os 9, tá? Quando chega aqui no nono,
eu vim pra baixo, né, porque eu quero tá aqui, ó, ao invés de eu vir pra cá, ó, eu vou vir pra cá. Então, eu venho, saio nessa pontinha aqui. E agora, eu vou vir pra cá, ó. Eu já fiz a troca de fio, tá, meninas e meninos, né? Mas eu já faço ela em outro lugar, tá bom? É que eu queria subir aqui, então eu quis agilizar. Então, aqui, olha, eu vou fazer o X, é tudo igual, só que do outro lado, né? Aqui. Venho aqui, olha. Saio aqui. A metadinha. Agora, eu venho pra cá e começo tudo novamente. Muda o sentido né? Porque antes era assim, agora é assim. Mas é igualzinho, tá? Um detalhe. O ponto cruz duplo, ele também segue uma regra do ponto cruz. Se né, eu gosto de fazer esse em pé em cima, por cima. Tem gente que faz esse em pé primeiro e depois esse deitado aqui, ó, em cima, né, em cima desse em pé. Não tá errado, tá super certo. Desde que no bordado esteja sempre nesse sentido, tá? Então, assim, ou você borda o em pé por cima, ou você borda esse deitado aqui, ó, em cima, tá? Assim, vamos supor que que eu estivesse bordando assim, ó. Esse daqui estaria deitado, né? Ó, se o meu trabalho fosse assim. Então, não é errado, desde que todo o teu trabalho seja assim. O que não pode é bordar um em pé e um deitado no mesmo trabalho. Aí tá errado, tá bom? Então, agora eu vou subir. Quando eu descer desse lado de cá, eu retorno. Então, aqui completado, né, os 9, a partir daqui, né, da onde é o último desse daqui, o nono, ele é o primeiro, né? Deu 9 lá também. Agora, a gente vem aqui, ó, que eu queria ensinar para vocês aqui. Se eu quero descer, eu não quero mais subir, eu quero descer. Então, o que que eu faço? Quando eu der esse deitado aqui, que cruza aqui, que corta, né, o cruz, ó. Eu vou virar aqui, ó, aqui, e saio aqui. Olha. Aí, aqui eu vou fazer o ponto. Assim. Só muda isso, olha, ao invés de eu ir pra baixo, eu vou pra cima. E aqui, ao invés, eu venho pra cá, pra continuar, ó. Só que agora o fio tá curto, né? Temos que arrematar. Vou levar ele lá pro avesso, ó. Vou levar ele lá pro avesso. Vou vir aqui nesse cantinho aqui, ó. Nesse cantinho. E vou dar uma laçadinha aqui, ó. Aperto bem, tá? Ó, aperto bem. E novamente eu introduzo entre as duas tramas, desde que não apareça no lado de cá. Aí, eu venho e corto com a tesoura certa, né? Porque eu tava cortando com a tesoura que não é disso, né? De bordado, ó. Corto com a tesoura certa e o acabamento fica, olha que bacana. Deixa eu levantar minha agulha, pôr no imã. Olha o avesso, que interessante o avesso. Opa, aqui. Olha, ele fica praticamente limpo, olha. Ele fica com o mesmo detalhe, tá? Então, agora eu só vou colocar de novo o fio pra vocês, né? Pra gente colocar certinho o nozinho e
e assim a gente pode dar até quase por encerrado. Então, eu vou estar aqui, né? Eu venho aqui. Como eu desci aqui, eu vou ter que estar aqui. Então, eu venho por a minha linha de baixo para cima, tá bom? Vou fazer a sequência que eu estaria. Aqui eu venho, tento pegar só o tecido de cima. Puxo. Tento esconder meu nó, ele já passou. Corto o excesso aqui que ficou do nó. E eu estaria aqui embaixo, né, ó. Porque eu faria esse movimento aqui, ó. Como eu fiz esse daqui, eu faria esse movimento aqui. Ah, não, eu estaria em cima, perdão. Eu estaria aqui em cima. Ó. Tá? Porque o movimento que eu faria seria, olha, eu tô aqui, né? Eu fiz esse ponto. Então, eu sairia aqui, ó. Tá? Com o fio. Quando a gente vai arrematar, a gente tem que procurar estar no trajeto que a gente estaria, tá? E não começar aleatório, né? Então, por isso que eu tive que fazer essa linha de pensamento. Venho aqui. Muda alguma coisa? Talvez não, vai mudar a sequência do avesso lá, tá? Ó, venho aqui. Porque pro avesso ficar limpo, eu faria sempre a mesma sequência, né, do caminho aqui, do trajeto, e daí sempre vai ficar o avesso certinho, né, tudo igual, tá bom? Venho aqui, ó. Quando você faz sempre a mesma repetição aqui, o avesso fica limpo, porque ele também vai ficar igual. Não que o avesso importe, né? Ainda mais em tiras que vai ser aplicada, mais em um trilho de mesa, né? Que você quer fazer caprichado, isso importa sim. Tá bom? Olha, aqui então eu vou descer 9 e depois descer mais 9, tá bom? Então, aqui eu já tenho 9, né? Pronto, 9 desenhinhos, 9 ponto cruz, ó, duplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô fazendo o nono. Venho aqui. Eu quero descer, então eu subo. Eu quero vir pra cá, ó, ao invés de pra cá. Então, eu venho pro lado. E assim, eu vou fazer agora, descendo pra cá, tá? Eu vou completar aqui, mais uma vez, esse ponto com vocês, para não restar dúvida. Lembrando que a gente vai ter vários trabalhinhos agora, seguidos de ponto cruz duplo, podendo pular uma semana, tá? Para eu encaixar uma outra técnica para agradar todo mundo aqui do canal. Então, para que vocês sempre tenham esses conteúdos diversificados, mesmo que você não goste da técnica que eu coloquei na semana, assista, deixa ali rodar o vídeo, dê um clique que gostou, porque isso ajuda que eu fique sempre variando as técnicas, né? Isso ajuda muito a gente aqui do canal, tá bom? Então, agora eu vou só finalizar e já mostro, já volto para mostrar como é que ficou. Então, finalizando daí, né, o que eu me propus, que era ensinar o ponto cruz duplo no tecido xadrez. Tem o contorno aqui, mas eu só posso fazer esse contorno quando eu bordar, né, todinho os losangos em volta das cerejas. Então, isso vai ficar para outro vídeo, porque o foco aqui era passar um pouquinho sobre o ponto cruz duplo no tecido xadrez, tá? Então, se vocês querem saber mais, sigam aqui, vai ter mais vídeos, tá bom? Sobre isso, sobre ponto contorno, sobre centralização, como bordar um desenho que aqui meu foco era só o xadrez, tá? Só o ponto, né? Então, fiquem aqui no canal, se inscrevam, nos apoiem,
porque assim a gente consegue sempre trazer conteúdos gratuitos para vocês, tá? Aproveite para se inscrever, eu vejo que a maioria das pessoas que curtem o canal, que assistem aqui os vídeos, não são inscritos, tá? Então, isso nos ajuda muito se vocês nos seguirem também, tá bom? Então, até a próxima semana, muito obrigada. Desculpe se às vezes me falha um pouquinho a voz, para quem sabe, eu ainda estou em tratamento e a minha voz ainda não é completa, assim, não consigo falar sem pausar. E também as amantes do ponto cruz, não se preocupe, estou fazendo um planejamento para retomar o ponto cruz. Minhas mãos é devagar, então eu consigo fazer alguns pontos mais grosseiros, assim, né, maiores do que o ponto cruz, que é mais detalhista. Mas eu pretendo retomar em breve, tá? Tô esperando passar agora o inverno, onde as mãos ficam mais duras e também tem o foco do tricô. E daí eu retomo com toda a força o nosso ponto cruz, que eu sei que é o nosso carro-chefe aqui do canal. Então, muito obrigada e uma boa semana para todos.